Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Canteiro e para iniciar nosso programa não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores. A Teles Machado Engenharia trará para você imóveis de qualidade. Caso você queira comprar algum imóvel de qualidade, pode procurar a Teles Machado Engenharia. E filmagens e imagens de qualidade, procurar a Usina Trancoso. Nossos patrocinadores estarão aqui abaixo da tela ou em algum lugar dos nossos comentários, todas as redes sociais, tá? E hoje nós temos como convidado aqui Andres Amadeus. Beleza? Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e vamos falar um pouco hoje sobre direito imobiliário. É isso, Andres? É isso aí, um prazer estar aqui, né, no Papo de Canteiro. É uma honra estar aqui com você, Marcel, poder ajudar, vamos esclarecer algumas coisas e ajudar o pessoal aí com relação ao direito imobiliário. Vamos conversar um pouco, é uma área que eu digo que é bastante interessante, porque é uma dúvida constante, principalmente para os engenheiros, e grandes dúvidas surgem. Na verdade, às vezes nem essas dúvidas surgem. Os problemas chegam primeiro do que as dúvidas surgem, e é um pouco disso que eu quero trazer aqui para o pessoal, esclarecer algumas questões. Primeiramente, eu quero saber assim, como foi essa decisão de adentrar no mercado imobiliário, se você já tinha essa intenção, se foi por acaso, como foi que surgiu esse interesse por esse mercado? Vamos lá, direito imobiliário, costumo dizer que entrou na minha vida, né? E não eu que procurei o direito imobiliário. Eu prestei assessoria e presto assessoria, nosso escritório presta assessoria para o Sindicato dos Engenheiros, né, até hoje, de Sergipe. E resolvendo as demandas, os problemas dos engenheiros daqui de Sergipe, muitos chegavam até mim e perguntavam: André, você resolve imobiliário? Aí eu disse: rapaz, não, minha especialidade sempre foi trabalhista. E aí, com tanta demanda, perguntando sobre isso o tempo todo para mim, aí eu disse: cara, então vamos lá, eu vou me especializar. Procurei uma especialização aqui em Sergipe, não tinha, né? Procurei no Nordeste, não vi que tinha uma que prestasse naquela época, né, há 7 anos atrás, uma que fosse do nível que eu queria. Então eu fui procurar uma especialização no Rio Grande do Sul, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Foi para perto. Aí, mas assim, muito boa, né? Fui longe, né, Rio Grande do Sul, mas lá o direito imobiliário, o direito cartorial, registral é muito bem desenvolvido, né? Então assim, a justiça em si, a justiça do Rio Grande do Sul é muito, o que a gente pode dizer, evoluída, né? As jurisprudências, as Sim. decisões de lá eram muito evoluídas já desde aquela época. E para o direito imobiliário também era nesse sentido. Eu vejo que isso você falou agora uma questão do Sul. Eu vejo já uma área, realmente essa área de direito para aqui, para a nossa região, muito carente. É tanto quando a gente começou a essa relação para trazer essa entrevista para cá, para tornar algo acessível para engenheiros, principalmente daqui da nossa região, eu vi que era algo muito carente e que existiam muitas problemáticas que surgiam pela falta de informação nessa área. Como você falou, existia uma demanda muito grande que perguntava: pô, você resolve isso, você resolve isso. Então, nesse caminho que eu quero buscar assim, essa tratativa aqui para o pessoal, realmente, quais são as maiores problemáticas, quais são os maiores desafios que traz essa parte imobiliária. E quanto tempo dura uma especialização dessa? Só por curiosidade mesmo. 1 ano e meio a 2 anos, né? A minha foi de 1 ano e 8 meses. Eu fiz essa especialização, aí durou 1 ano e 8 meses e voltei. O problema todo do direito imobiliário, né, que para você entender o direito imobiliário, eu costumo dizer que é uma das especialidades mais difíceis do direito, porque você não só se especializa em uma matéria. Para você dizer que conhece efetivamente a matéria do direito imobiliário, você tem que saber direito urbanístico, direito ambiental, direito civil, direito real, vários tipos de direitos que faz com direito cartorial, direito notarial, que faz com que você tenha uma base sólida para assim você conseguir responder ao nível do que o seu cliente quer. Tá? Então, assim, embora aqui em Sergipe a gente tem bons advogados, né? Mas são poucos que são especialistas na área. Justamente porque em Sergipe a gente não tem uma especialização nessa área. Em Pernambuco a gente já tem uma muito boa, que é a Faculdade Luiz Moutinho, que está prestando pós-graduação lá. Temos, em Salvador, temos excelentes profissionais também.
São Paulo nem se fala, porque as coisas, como você falou, coisas acontecem muito mais rápido lá Isso. embaixo e depois vai chegando. E aí a gente tem aquela velha polêmica, né? A gente começa a dizer, a gente é um pouco mais atrasado que o Sudeste. Questão de visão, né? Uhum. Então, assim, o que faz o mercado se movimentar é justamente a demanda. Vocês sabem muito bem que vocês são gestores. Sim. Então, a demanda. Como não existia muita demanda, então existiam poucas pessoas querendo se especializar. Como eu disse, eu nunca pensei em me especializar durante a faculdade em Direito Imobiliário. Muito pelo contrário. Eu pensava... Meu pai dizia que eu tinha um pensamento empresarial das coisas, ótimo. Mas nunca chegou e faço direito imobiliário. O direito imobiliário veio até mim. Isso acontece com vários convidados, essa questão de parar em uma área que ninguém imaginava. Vários entrevistados que a gente traz aqui, rapaz, foi a vida que foi me levando para aquilo ali. Eu acho que muitas vezes essas pessoas acabam fazendo de uma maneira excelente a profissão. E quando a gente fala de direito imobiliário, existem muitas questões. Principalmente, existe um pós-venda, existe um pré-venda do imobiliário, da residência, ou a tratativa de incorporação. Existem várias vertentes quando a gente fala no ramo imobiliário. Como são as tratativas para entender essas várias vertentes? Vamos lá. Para você pensar como negócio, o direito imobiliário como negócio, então você tem que focar primeiro no seu planejamento. Então o planejamento vem desde o início, né? E aí que a gente vem conversando, como a gente estava conversando antes. Quem tem visão, analisa que você tem que observar desde o início, ou seja, você vai fazer seu planejamento deve ter um advogado ao seu lado. Não é porque querendo puxar a sardinha para o meu lado, não, mas é porque é a coisa mais inteligente a se fazer por parte de um empresário ou de um gestor. Por quê? Esse advogado especialista na área, ele vai conseguir visualizar neste planejamento se você quer realmente, olha, eu quero fazer uma incorporação, eu quero fazer um prédio, né? Uma incorporação, eu quero fazer um condomínio, que a gente chama condomínio edilício, uma incorporação, e eu quero fazer um prédio. Mas muitas vezes o projeto urbanístico não pode se fazer prédio. Ou, mesmo que permita, não vai fazer com que você tenha viabilidade econômica daquela situação. Porque existe, diante das diretrizes urbanísticas, que tem que fazer tantas garagens, pronto, acabou a unidade, você não vai conseguir fazer o prédio como você quer. Então, às vezes, um olhar mais atento à norma faz com que você deixe de ter um prejuízo, tá? Sem contar que no planejamento, o primeiro planejamento, eu sempre quando converso com qualquer engenheiro, eu digo assim, não, a gente tem que comprar um terreno bom, vamos procurar um terreno bom. E muita gente tomou um calote e já não compra o terreno, porque você compra o terreno, mas não usufrui do terreno, porque vem embargo de obra, vem questões cartorárias, como indisponibilidades, penhoras, às vezes até mesmo está servindo como lastro de garantia por uma alienação fiduciária que está vindo por aí. Então, a pessoa que vai empreender, é uma pessoa que é gestora, uma pessoa que tem a visão, né, vai analisar isso e vai dizer, olha, como já acontece. Hoje eu digo isso porque já acontece comigo e com outros advogados especialistas da área. Olha aqui, eu quero comprar esse terreno, quero empreender desse sentido, meu planejamento é isso. Veja aqui se eu vou ter problema para conseguir. E se eu tiver problema, quais os riscos? Eu consigo mitigar esses riscos? Como é que eu vou mitigar esses riscos? Eu tenho 2 penhoras aqui na prefeitura, aqui a gente é Aracaju, né? Da prefeitura municipal de Aracaju. Vamos lá, você consegue fazer isso o quê? Quer fazer uma incorporação? Beleza, vamos fazer quantas unidades imobiliárias aqui? Tá, tem como a gente permutar, a gente dar indação em pagamento? Vai lá, assessoria jurídica, conversa com o procurador para ver se a gente consegue entregar isso em unidades imobiliárias. A gente quer fazer um loteamento. Beleza, vamos fazer um loteamento. Aí... Isso já é um estudo prévio de viabilidade. Exatamente. Então você já pode comprar com a permuta do terreno. Exatamente. Pelo que eu entendi, assim que você falou e pelo pouco que eu conheço. Pode comprar no dinheiro, isso. Não é isso? E tem outras modalidades também. Pronto.
isso já também na análise prévia, né? Porque você pode comprar um terreno, você pode permutar, ou você pode permutar com torna, que a gente chama juridicamente isso. Permutar com torna, permutar e pedir um pedaço de dinheiro. Mas você pode permutar com a pessoa entregando unidades futuras para ela. Então, em vez de entregar dinheiro, você entregar unidades futuras. E assim você vai convencionando. Se tiver, por exemplo, uma penhora com algum crédito trabalhista, alguém tá mitigando lá, e aí? Você sabe que isso aí pode travar todo o seu... Porque pode acontecer um leilão a qualquer momento lá, no seu trabalho. Qual é o papel do jurídico nessa hora? O papel do jurídico é viabilizar o negócio, é fomentador do negócio. O cara vai ligar para o advogado lá trabalhista, vai negociar a situação lá do crédito dele, chegar no melhor valor e vai informar ao comprador, olha, conseguimos isso, aí vai intermediar toda essa negociação para que faça o fomento jurídico, a negociação jurídica e o mercado. E isso é importantíssimo, porque eu vejo muitos engenheiros aí comprarem terrenos e muita construtora eu já vejo, não de grande porte, porque a de grande porte já tem um apoio jurídico muito forte. Mas eu vejo engenheiros que são recém-formados, são novos, mas têm condições de investir na parte imobiliária, que dá um retorno bastante satisfatório, só que acabam pecando por não fazer essas pesquisas e, como você falou, acabam já entrando no prejuízo, porque pegam terrenos que às vezes, aquele empreendimento que ele previu colocar ali não dá. Ou por ser área de marinha, ou por ter várias outras problemáticas que ele não vai ter acesso. Exato, tem inúmeros, né? Quando chega a um maior porte, isso a probabilidade é menor, mas acontece. Mas quando é um engenheiro que está começando, que não tem essa visão que realmente pode impactar, né, no seu custo da obra, e aí acaba acontecendo essas situações. Então tem que ficar bem alerta mesmo, né? Tem que analisar. Outro pecado que acontece muito entre engenheiros de pequeno, tem esse pecado que eu vou dizer até de grande porte, mas é importante ressaltar. Nesse momento de viabilidade prévia, você pode permutar, como você disse, pode permutar. Ou você pode fazer outro tipo de negócio. Nessas casas de permutação, tem que analisar a sociedade, que às vezes você quer fazer um contrato social com outra pessoa através de uma sociedade para que o seu lucro aumente. Então, tem formatos societários que acontecem para que essa pessoa pague uma tributação muito mais barata, como SPE, SCP, são sociedades e que, quando você faz essa pactuação, já prevê muitas das coisas que podem acontecer no futuro para que dê tudo certo. Por exemplo, quando você é engenheiro, vi um terreno muito bom, o cara tá topando permutar com unidades futuras, tá? Aí o cara chega lá, vai conversar, chega na frente e dá um problema. E aí, qual é o lastro jurídico que tá acontecendo? Quem é efetivamente o responsável dos débitos daquela obra? Então, nesse contrato já prevê esse tipo de situação tudo. E qual a solução para essa tipo de situação. Entendi. Fora a questão tributária, né? Porque tem a questão de ganho de capital, sem ser ganho de capital, e isso impacta muito na questão da obra. Se for incorporação, por exemplo, a gente chama que incorporação, a gente pode ter um memorial, além do memorial de incorporação que você leva no cartório, você tem um patrimônio de afetação. Então, uma incorporação com patrimônio de afetação, você pode se prevalecer do RET, que é o regime especial tributário. É um regime diferenciado, e aí faz com que você pague muito menos do que efetivamente, tributariamente, você deveria pagar. E aí isso é muito bom também para o mercado, que vai aumentar o lucro de sobremaneira para o gestor e o incorporador. Quando a gente fala em incorporação, para quem assiste e ainda não entende, se eu falar alguma bobagem aqui, me corrija, que minha área é gestão de obra, eu assim, sei pouquíssimo sobre incorporação. Mas é uma lei antiga, anos 60, né? De 64. 64, se eu não estiver enganado. Só que de 2000 para cá que isso deu um crescimento que eu vejo assim bastante relevante. Quando eu falo isso, é comprar imóvel em planta ainda. Vender imóvel na planta
para quem quiser comprar uma segurança maior. E quando a gente fala em incorporação, muita gente fica se perguntando, eu preciso ser pessoa jurídica? Eu preciso ser pessoa física? Tem que ser engenheiro para incorporar e construir? Qualquer pessoa pode ser incorporador? Como é que funciona isso? Vamos lá. Como você disse, é uma lei muito antiga, né? E, embora seja muito antiga, o direito imobiliário é difícil por causa disso, porque o legislador vem com as normas, não é fazer uma norma de uma vez e se adapte, não. Todo mês tem alguma coisa modificando essa lei. Então, assim, tem coisas muito antigas, tem coisa muito nova. Veio até um MP nova aí que está prestes para ser julgado, a MP 1085, que vai modificar vários artigos dessa lei de incorporação. E a lei de incorporação é justamente o que você falou. Lá tem a definição de incorporação. E o incorporador pode ser engenheiro, pode ser uma pessoa normal, pode ser um construtor, pode ser um empresário. O incorporador é aquele que desempenha a atividade empresarial, tá? E não precisa ser uma pessoa específica. Ele é que vai fazer esse elo todinho, toda a pré-venda, vou falar de uma maneira bem, para não ser muito técnico, que faz a pré-venda e tudo mais, para que a unidade imobiliária futura seja disponibilizada antes de realmente acontecer. Então, como você disse, assim, é o apartamento na planta, é que é o mais conhecido. Sim. Mas a gente gosta de falar unidade imobiliária futura, porque a unidade ainda não existe, nem no mundo real, nem no mundo cartorário, né? Lá não existe essa unidade, mas vai existir. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um tempo atrás, o caso da Decol, né? Um caso da Decol foi quando houve o boom imobiliário lá em São Paulo e região, e eles deram calote em milhares de pessoas. Aí prejudicou a incorporação de muitas formas. Foi aí que decidiram fazer a legislação da lei de incorporação, e inclusive foi aí que decidiram fazer o patrimônio de afetação, que é como eu falei, né? E aí o que aconteceu? O patrimônio de afetação foi feito justamente para que todo o dinheiro que é depositado nas compras dessas unidades futuras sejam direcionados exclusivamente para levantar a obra, ou levantar o apartamento, ou levantar o condomínio de lotes, ou vulgarmente conhecido como condomínio de terrenos, ou outras formas de construção. Então, o patrimônio de afetação foi feito juridicamente para proteger o adquirente. Então, qualquer pessoa que comprar um imóvel na planta, aí já tem que, primeiro questionamento que ele tem que fazer, tem patrimônio de afetação ou não tem patrimônio de afetação? Porque quando a pessoa tem um patrimônio de afetação, que normalmente a maioria tem, justamente para se aproveitar do RET, que eu estava falando lá atrás, Sim. Exatamente isso. Se tem, já tem uma coisa que é mais tranquila. Mais segura. Porque nem todos os valores que estão depositados no patrimônio de afetação, eles não podem nem ser penhorados, mesmo por débitos trabalhistas. Ele vai servir justamente para garantir a entrega da unidade imobiliária. E aí, a pessoa que compra fica um pouco mais tranquila, né? Sempre com aquele pezinho meio atrás, se vai entregar, porque vocês sabem muito bem, tem que analisar se a construtora é de procedência, se está entregando as obras. O fato de já ter uma incorporadora ali por trás, ela já traz uma maior segurança do que você comprar de alguém que não incorporou, alguém que entrou ali com recurso próprio, principalmente para garantia, para problemas futuros, quando a gente fala e justamente na parte de direitos, para quem compra também. Principalmente, comprei de uma construtora que é incorporadora. Ali está, tanto para a incorporadora, quanto para a construtora, quanto para o cliente, várias formas de garantir que aquela construção finalize. E quando a gente fala em investimento para incorporar, esse investimento pode vir de quais formas para a incorporação? Esse investidor pode ser um investidor de fora, é um banco, é uma pessoa física, como se dá esse... Pode ser solicitado investimentos tanto de outra pessoa, e aí eu recomendo desde já, quando você procurar investimento com outra pessoa física, que você evite, primeiramente, contratar com pessoa física. Pessoa física morre. Deixa aí os problemas, inventário, aí se trava sua incorporação toda ou trava seu empreendimento. Não sei nem o que é que você quer fazer diretamente, mas
Primeiro, evita transacionar com pessoa física quando você quer incorporar. Procure fazer com que ele faça uma pessoa jurídica. Tá? Por quê? Porque lá vai ter o contrato social, lá vai definir no contrato social dele que caso de falecimento do sócio, o que é que vai acontecer, quem é que vai tomar conta do empreendimento, e aí já evita alguns problemas. Segundo, faz um contrato societário com essa pessoa. Aí você tem que analisar com o seu jurídico se vai ser SPE ou SCP. SPE é uma sociedade de propósito específico. SCP é uma sociedade de conta de participação. Normalmente, para investimento, fazem SCP. Todos esses dois são retirados lucros não tributáveis no final, porque vai ser pago um valor, né, durante toda a obra. Aí tem que ver se vai ter o RET ou não vai ter o RET, se vai ter patrimônio de afetação, não vai ter. Mas, independente disso, você tem que contratar com a pessoa com um tipo de sociedade, porque isso vai fazer você ganhar mais dinheiro, tá? Efetivamente, o que a gente quer é que o negócio gere mais lucro. Sim. E quanto menos tributo você pagar, mais lucro você vai ter, entendeu? Então, faz essa sociedade. E o que acontece? Se essa PJ que foi feita começa a ter algum problema, aí já tem naquele contrato social que você vai fazer uma sociedade com esse PJ com PJ, você já vai lá descrever o seguinte: olha, se começar a ter penhora ou execução, você fica obrigado a me notificar, porque a gente vai tirar você de um tipo de sociedade, vai excluir essa sociedade e vai criar outra sociedade. É o que a gente chama de negócios imobiliários, né? Começar a conjecturar. Então, por isso que eu disse que o direito imobiliário é tão difícil. Procura direito imobiliário, eu vou tacar pau. Não, fora a quantidade de tributos, como você falou aí, porque a questão imobiliária é uma quantidade imensa de tributos que você tem, é uma área lucrativa, mas tem uma quantidade imensa, tanto para o cliente que compra, quanto para quem está incorporando ou construindo, uma quantidade imensa de tributos, e para saber os caminhos, porque não é só um cartório, tem vários tipos de cartório, como você citou. E qual é esse caminho aqui? Primeiro, a gente falou agora do incorporador. O cara vai procurar isso. E para quem compra? Eu comprei um imóvel usado, estou comprando um imóvel incorporado. É a mesma maneira de proceder? Como é que isso ocorre? Vamos lá. Para quem compra, aí você tem que ver a visão se você é empreendedor ou se você não é. Tudo depende, entendeu? Direito é subjetivo, né? Tudo depende. Você tem que olhar primeiro quem é a pessoa que está indo comprar. Se você for um adquirente pessoa física, você tem que ter uns cuidados, mas não tanto se você for começar a transacionar. Porque a gente sabe que quando você começa a transacionar como incorporador, como construtora, ou como uma pessoa que vai vender e você tem como atividade mercantil, você já sabe que aplica o CDC. Né? Então, aquela pessoa que está adquirindo vai aplicar o CDC. Mas já se você é uma pessoa física vendendo para outra pessoa física, já não se aplica mais o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor. Então, tem todas essas nuances. Né? Então, o que você tem que ver é justamente isso. Pessoa física, vamos começar. Pessoa física e pessoa jurídica. Primeira coisa, quero comprar um terreno, quero comprar uma casa. RG da casa. Qual é o RG da casa? Matrícula. Traga a matrícula. Quero ver a matrícula. Isso a gente faz no escritório, a gente chama isso de due diligence. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra. A gente chama de diligência prévia. Então, a gente tem um monte de critériozinho lá que a gente vai solicitando para quando vai comprar alguma coisa, que o vendedor, né, passa para o adquirente. Mas é de obrigação do adquirente fazer essa due diligência, analisar tudo. Então, a primeira coisa que eu digo, traga a matrícula. Só olho com a matrícula. Vamos lá, começou a matrícula. A obrigação é do adquirente, porque o vendedor quer vender. Você compra e você está comprando um problema. Você comprou, você pode estar comprando um problema. A obrigação é sua de estar comprando. Óbvio que tem conversas e tem teses jurídicas que podem invalidar vários negócios. Depende. Direito é subjetivo, né? Então, assim, tem tese jurídica que invalida negócios e tudo mais, mas via de regra é do adquirente. Então, o adquirente vai lá, pega a matrícula, aí tem que fazer o raio-x daquele RG. Então, vamos fazer o raio-x, é olhar um por um.
cada registro, cada averbação que tem ali, você tem que olhar tudo que está acontecendo. O que é isso? Pode ser, eu já peguei matrícula de mais de 30 folhas. Então, Nossa. você acha que uma pessoa física tem capacidade técnica, se não for formado em direito, se não for especialista em direito imobiliário? Porque, pela experiência que eu tenho, uma pessoa que não é no direito imobiliário não vai conseguir dar vazão a isso. Então, tem que analisar um por um. E às vezes lá tem assim, lá no registro 1, tá lá, penhora, lá no meio, tem vários registros, lá no registro 37, cancelamento da penhora. Então o cara tem que ficar dando traço, fazendo X e analisar um por um. Tem que começar também. Aí você diz, então só basta pegar essa matrícula? Não. Às vezes, aí eu já venho para a pessoa jurídica, né? Quando quer fazer um empreendimento de maior porte, que é o custo, né? Você vai dizer, pô, velho, estou gastando milhões aqui para pagar isso. Não vou pagar um advogado, não é possível um negócio desse. Sim. Então, assim, é importante. Aí você não vai pegar só aquela matrícula. O advogado um advogado diligente, vai pegar a cadeia dominial, ou seja, a matrícula anterior. Porque ele vai ter que analisar, antes daquela matrícula, se acontecer alguma coisa... E como é que funciona desculpa lhe interromper, essa mudança de matrícula? É quando eu vendo imóvel, muda a matrícula? Como é isso aí? Que eu fiquei meio confuso agora. Você tem um terrenão, né? Certo. Que a gente chama um lotezão lá, um lote gigante. Certo. Que antigamente era uma gleba, que a gente chama de gleba. Gleba é um pedaço de terra. E aí, para você transformar um pedaço de terra em lote, você tem que fazer um loteamento. Certo. Tá? Tem empreendedores que fazem loteamento. Tem uma lei, que é a Lei de Parcelamento de Solo Urbano, que define tudo isso. Tem várias regras para você fazer um loteamento. Isso está acontecendo muito agora, principalmente aqui na região. Sim. Então, tem várias regrinhas. Existem loteamentos irregulares, loteamento clandestino, mas isso deixa eu passar lá para outra parte, que é muita coisa. Enfim, aí tem os loteamentos. Aí a gleba se transformou em vários lotes. Aí ficou um lote gigantesco. Antigamente antigamente eles chamavam das fazendas, aí já virou lote, beleza? Certo. Desse lote, a gente desmembra. Aí pronto, já virou 2 matrículas. A gente desmembra mais, vira mais matrículas. Entendeu? E como é que você sabe que esse imóvel tem outras matrículas? Existe lastro registral, que a gente chama. Existe o chamado princípio da continuidade registral. Nada existe sem algo antecedente. Então, lá na matrícula anterior, vai dizer que surgiu uma nova matrícula. Nessa nova matrícula, vai estar descrito que houve uma matrícula anterior. Aí, nessa matrícula anterior, já olho a matrícula anterior. Por quê? Porque tem coisas que o prazo prescricional para alegar nulidade é maior do que 3, 5, 10 anos. Então, tem que ficar analisando isso. Já vi casos de o cara comprar o terreno e achou que comprou tudo, mas só comprou a propriedade e não comprou a posse. Já pensou? Como é que funciona isso? Comprei a propriedade e não comprei a posse. Exatamente. Porque, vamos lá, tem um caso, por exemplo, de quando você doa o imóvel, certo, mas você doa com reserva de usufruto. Certo. Tá? E aí essa pessoa doou, mas outra pessoa que está usufruindo. Está usufruindo a posse. Então, ele comprou a propriedade, mas existia uma reserva de usufruto vitalício. Ele não sabia o que é isso, que podia revogar de qualquer forma. Então, ele comprou e está esperando agora a pessoa morrer. Porque o usufruto é vitalício daquela outra pessoa e não está podendo fazer nada com o terreno. Vi um terreno descontado, né, uma posse, e tinha uma seção que a gente chama que é uma construção, tinha uma seção lá, e aí ele comprou, mas até hoje não está podendo fazer nada. Em resumo, se lascou. Dinheiro parado, né? Dinheiro parado, né? Ele não perdeu o dinheiro, mas está com o dinheiro parado. E ele está com o dinheiro parado é perder. O mínimo que ele está ganhando é o valor da lei, né? Entendi. Então, é um trabalho complexo, por isso que eu digo,
é difícil. E a gente só está falando aqui mais de aquisição de terreno, incorporação. Sim, sim. Se a gente começar a falar aqui, eu disse para você que a gente tem papo para 50 horas, porque tem super condomínio, tem loteamento, tem propriedade, tokenização imobiliária, tem multipropriedade, tem várias formas. Aí tem o direito urbanístico, tem a parte de direito notarial. Essa parte aí, você falou muito sobre direito urbanístico, certo? Uhum. O que rege isso? Os maiores impactos que isso causa? Você consegue trazer um exemplo para a gente prático assim, de impacto que isso causa? Sim, vamos lá. O que rege o direito urbanístico? Estatuto da cidade, tá? O plano diretor, que tá para sair aí em abril, aí discute e tal. Plano diretor, estatuto da cidade e a lei orgânica do município. Então, tem que ser analisado isso. Aí tem a parte do zoneamento urbano. Tem partes aqui de Sergipe que não pode, por exemplo, o cara construir mais de um pavimento. Isso já impacta o negócio. O que é que definiu isso? O zoneamento urbano, que foi instituído justamente pelo Estatuto da Cidade e pelo plano diretor. Se o plano diretor, vamos lá, que muita gente, se todo engenheiro soubesse a importância disso, ia saber muito mais. Ia poder ajudar muito mais na sua profissão. Quem tem visão, novamente, analisa isso, esses trâmites legislativos com outra perspectiva. Se a pessoa pretende comprar algo que vai se valorizar de algum tempo ou se movimentar antes do mercado, tem que ficar analisando o plano diretor. Por quê? Ele define para que lado vai crescer a cidade, quais são os tributos que vão ser cobrados ali. Às vezes ele pode, inclusive, colocar que mais tributos sejam calculados naquela área, justamente para diminuir a densidade demográfica. Então, isso impacta justamente na venda futura. Lá define que qual cidade, em qual parte da cidade é que vai ter mais hospitais, mais farmácias. Isso tudo, por quê? O município tem o poder de mexer com os tributos. Então, se ele começa a dizer que ali não vai cobrar tributo porque vai ser fábrica, você não vai construir residência ali. Ali você vai construir galpão. E aí, se você comprou há 10 anos atrás, pensando que ia construir residência, meu amigo, você tomou um ferro. Mude seu planejamento. Eu não sabia disso. Absolutamente zerado dessa direção. Então, se você quer investir, meu amigo... É muito importante. Eu digo assim, existe um doutrinador muito famoso no direito imobiliário que ele fala que não existe direito adquirido para as diretrizes urbanísticas. Se o plano diretor disser que ali não vai poder mais construir tal situação, né, ou pior, né, que aí eu vou começar a mexer em coisas que o recuo da rua vai aumentar tantos centímetros, tal. E aí, velho, se você estava planejado já lá com sua viabilidade de ter um empreendimento de tal forma, só esse recuo pode tirar a sua viabilidade econômica da obra. Mas por quê? Porque você esqueceu de se posicionar lá na Assembleia na Câmara de Vereadores sobre o plano diretor de Aracaju. Só que eu disse assim, porque, com todo respeito aos vereadores, mas ele tem várias demandas, sim. Entendeu? Eles não são obrigados a saber de tudo, né? Então tem a parte técnica de cada área. E aí também tem os lobbies lá dentro, né? Que os construtores também têm. Então é algo muito importante que deve ser analisado com mais cuidado. Pelo que você falou de todo o contexto aí, é um impacto gigantesco quando você vai querer adquirir um terreno, isso aí. Gigantesco. Principalmente a gente tira por aqui, a gente hoje, você vai passando pela cidade, isso acontece em vários estados, eu creio. Você vê que tem áreas com mais prédios de 12 andares, tem área com prédios de 6 andares, tem locais que só são condomínios de casa, que são lotes. Eu acho que muito por conta do plano diretor, né? Com certeza. E justamente esse plano diretor que vai regular isso. Em São Paulo teve a última revisão, né, do plano diretor. Ele já tinha alguns locais que ele precisava
fomentar a população lá. E aí o que é que eles começaram a fazer? Construir mais, incentivar através de diminuição de carga tributária ou aumento de carga tributária, nesse caso diminuindo, para ter mais pontos de ônibus, né? Então, para fomentar que as pessoas desçam lá, terminais rodoviários, isso tudo influencia no local. Aqui a gente tem um centro, aí a gente sabe que lá em São Paulo a gente também tem um centro forte, mas o que é que eles fazem? Isso eu achei espetacular em São Paulo, né? Se chama o Instituto do Retrofit. O que é o retrofit? É você pegar algo muito antigo e reconstituir ele, né? Através da engenharia Sim. e demais ciências, e fazer com que ali vire ou uma habitação ou algo que seja comercializado, mas reviver o centro, reviver aspectos antigos. Então, eles fizeram uma forma, até mesmo incentivando através do plano diretor deles, que com algumas diretrizes a pessoa conseguisse viabilizar isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais célere, fazer todo esse empreendimento, inclusive através das autorizações do IFAM. Então, eles têm um caminho muito mais curto do que as demais cidades para você. Vamos dar um exemplo, São Cristóvão. São Cristóvão é lindo, o centro de São Cristóvão é lindo dos pés da cabeça. Se tivesse um apoio cultural e esse pensamento, essa visão mais macro da coisa, aquele centro ia tornar uma beleza que só outras pessoas... Quem que não queria se hospedar naquelas casas ali coloniais? Isso acontece muito na Europa. Eu vi muito isso na Europa. Você vê as fachadas mais antigas e internamente uma tecnologia absurda nas residências, nas empresas, lojas. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente pode aproveitar, porque a gente tem várias demandas, né? Mas por ramo imobiliário, são várias demandas mesmo, que a gente pode aproveitar. E Sergipe, aqui que a gente está falando de Sergipe, aqui tem muitas coisas a se aproveitar. Quando a gente fala de cliente, Andres, comprei meu imóvel, a gente falou aí da compra do terreno, compra da residência, e existe também a pessoa que compra para negociar, para ganhar dinheiro, e existe a pessoa que compra para morar, certo? Existem algumas regras que eu sei de alguns tributos, tipo imposto de renda. O imposto de renda, se eu comprar para morar, eu tenho um determinado tempo ali que eu não preciso declarar pagar esse imposto. Eu não preciso, porque eu estou vendendo um imóvel para comprar outro para minha moradia. Como é que isso se dá? E tem gente já que faz uma PJ para comprar por uma PJ para pagar menos tributo. Uhum. E já tem gente que compra como pessoa física e paga mais tributo. Como é que isso funciona? Tem que olhar exatamente isso. Primeiro, tem o único imóvel, tem essa exceção do imposto de renda, né, para a pessoa que é pessoa física. Primeiro imóvel, único imóvel, até 400 mil. Se você trocar, você não pode trocar até 5 anos, me parece. Aí, se trocar antes disso, você já tem esse problema. E tem outras pessoas que já preferem adquirir via pessoa jurídica. E tem gente que prefere adquirir pessoa física e quando integraliza o capital na pessoa jurídica, que existe uma recente decisão do STF, justamente, que é muito questionável diante do acórdão, porque, convenhamos, né, com todo respeito também ao STF, eles sabem muito, mas quando vem debatendo algumas decisões de direito imobiliário, falta esse aspecto mais técnico da causa. Então, são nomenclaturas que ele acaba chamando o loteamento aberto de loteamento fechado, e aí começa a atrapalhar os conceitos. Por isso que eu digo, o direito imobiliário é muito difícil. Se até o STF dá algumas ratadas nas nomenclaturas, data máxima vênia, pessoas que começaram a se formar agora também podem ter esse problema, né? Então, o STF é o STF. Então, houve uma decisão que quando você integraliza o capital, você pessoa física, né? Eu sou Marcel, tenho minha empresa, eu tenho quero comprar um imóvel, já tenho um imóvel, eu quero integralizar dentro da minha empresa. Essa integralização seria isenta de tributo e você, Marcel, já não teria mais imóvel nenhum, tá? Então, já
tem essa decisão. Isso Não. tem tempo determinado para fazer isso? Tem. Parece que são de 3 a 5 anos também. Entendi. E aí você tem que analisar isso e justamente tem que ver a lei que rege do município e do estado também, a lei estadual. No caso aí, se a gente falar de ITBI, é estadual, né? Aí você tem que olhar o ITBI, que é estadual, e tem que ver a lei que rege o imposto de renda e as portarias da Receita Federal com relação ao imposto de renda. Então tem que avaliar. Eu não sou especialista em tributária, a gente tem uma equipe tributária justamente para isso, porque eu sei que a parte tributária é pesada e é muito difícil, né? Eu não sou especialista tributário, mas eu preciso ter a noção de algumas coisas tributárias. É que nem na nossa área. Eu sou especialista em gestão, então eu não vou fazer um cálculo estrutural. Eu tenho um cara que me dá o suporte no estrutural, tenho um cara que me dá o suporte no hidráulico, dentre outros. A gente compara muito engenharia com direito e medicina. Exato. Aí você imagina, né? Aí você tem que... direito imobiliário já é difícil, né? Normalmente, o que é que as pessoas fazem? Subespecializam, né? Dentro do direito imobiliário, qual a parte realmente muito boa que a pessoa tem, o advogado? Aí ele começa a se subespecializar. Tem gente que não chega nem à parte de especialização e já acha que sabe. Tem muito, em toda a área. Então, assim, é complicado. Tem muito. Então, é complicado. Então, assim, tem até tributaristas, advogados tributaristas, que sabem muito tributário, mas tem a parte imobiliária tributária que é diferente das demais áreas. Então, assim, para a pessoa começar a entrar no ramo do direito imobiliário, a pessoa tem que focar muito, né? Foi aí que eu comecei a sair mesmo daquela parte, como eu falei no início, da parte trabalhista, porque eu não conseguia ter meu foco de atenção na parte imobiliária. A demanda foi aumentando, eu disse, cara, não consigo mais a parte trabalhista, fazer essa parte trabalhista, aí aumentei a equipe lá para ficar com a parte trabalhista e meu foco total hoje é na imobiliária. E mesmo assim ainda estou em constante aprendizado. Hoje seu escritório atende exclusivamente a parte imobiliária ou tem outras vertentes? A gente é um full service lá abrangente, que é isso, a gente advoga para várias áreas, mas com foco, hoje o nosso foco é a parte trabalhista, previdenciária, imobiliária e sucessões, né, civil sucessões. Posso dizer assim que o maior hoje já está na parte imobiliária. Entendi. A gente pode dizer que o maior ticket e o maior percentual está na parte imobiliária. A equipe já está bem robusta. A gente também tem um escritório em Recife, justamente porque aí será um tema para outro podcast que a gente pode falar da Caixa Econômica, alienação, financiamento de obra, financiamento para aquisição. Esse financiamento de obra, aí já começa a baralhar a minha bola aqui. A gente está falando de incorporação. Certo. Eu trabalho em empresa que incorpora. Certo. E a Caixa Econômica é um dos financiadores. Isso é um investidor para incorporação ou é algo totalmente diferente? Como é essa relação? A Caixa faz parte do Sistema Financeiro Habitacional, que a gente chama de SFH. Por lei, existe uma possibilidade da Caixa Econômica emprestar dinheiro para emprestar. Ele não é investidor, ele empresta para ganhar valores no futuro. Tá ele certo? ganha juros, no caso. Ganha juros, né? Através desse empréstimo. Entendi. E esse dinheiro normalmente é do FGTS. Entendi. Por isso que o grande lobby das construtoras é justamente para que não seja utilizado demais esse FGTS, porque se acabar o dinheiro do SFH, acaba o dinheiro de empréstimo. E o empréstimo é muito bom. É tipo um juros bem pequenininho, né, que o SFH cobra. Eu não sou eu não tenho a expertise dessa parte negocial da Caixa Econômica, mas eu vejo que os engenheiros, os pessoais falam que os empréstimos são muito bons. Então, minha parte é mais do direito mesmo. Aí eu preciso saber desse lastro. Então, ele pega esse dinheiro, que é do SFH, tá certo? E nesse SFH, nessa legislação, tem, por exemplo, os seguros obrigatórios, e aí começa a ficar, quando o adquirente vai comprar através de alienação fiduciária. Entendi. Então, pode ser feito
contrato para você reguer, e aí você faz um outro contrato também com a própria Caixa Econômica dizendo que o adquirente vai comprar através de alienação fiduciária, que é o financiamento. E aí já é um outro contrato que o adquirente faz diretamente com a própria Caixa Econômica, por exemplo, que é do SFH. Se for outros bancos que não é do sistema financeiro habitacional, por exemplo, Santander, Itaú, aí a gente chama de SFI, tá? Sistema Financeiro de Imobiliário. Então, é outro sistema, então já é outras normas que regem justamente com outras situações. É importante ressaltar, por exemplo, que o adquirente, por lei, o adquirente, pessoa física, quando faz uma alienação fiduciária via sistema financeiro habitacional, ele tem direito a alguns seguros. Por exemplo, se morrer, o próprio banco quita o valor que ele tem para pagar, já é quitado, justamente a lei vai protegendo algumas coisas que possam acontecer, a própria lei. Então tem o SFH, tem o SFI, e aí você vai podendo pegar esse empréstimo. Então, não é investidor, é empréstimo. Entendi. Então, tem que ficar... E por isso que o povo diz, vai liberar... O CEBIC fala muito, vai liberar FGTS. Liberar FGTS, não, segura aí, pelo amor de Deus. E às vezes foi uma confusão por causa da situação do FGTS. Rapaz, mas convenhamos, é melhor liberar, é melhor gerar emprego. Tem esse impasse. Tem. Né? Porque, querendo, o mercado imobiliário de construção é um dos que mais movimenta muito dinheiro. Isso. E não movimenta só questão de gerar emprego e renda, ele gera emprego e renda de baixo para cima. A economia é muito proporcional ao crescimento imobiliário. Quando aconteceu aí agora a pandemia, quem segurou o Brasil foi o agro e o setor imobiliário. Sim. Foi pouco falado, mas foi muito importante. Verdade. E quem analisou as métricas, quem gosta de analisar índices, que nem eu, que eu sou chatinho de olhar índice para ver se vai subir, e é importante o gestor de incorporação, de empresa, saber os índices para saber se vai fazer uma boa compra, porque nesses empréstimos você vai saber se é pré-fixado ou pós-fixado, qual é o índice, e você olhando os índices do Banco Central, você já analisa o que é que você vai gastar, se vai ser melhor, se vai ser... porque ele dá uma previsão dos próximos anos. Quem analisou as análises do Banco Central viu que o mercado imobiliário da construção civil, que segurou o país com a agropecuária e as commodities. Entendi. Então, o cara tem que... E cara que é advogado imobiliário tem que entender isso. Ainda bem que eu sou engenheiro, ainda bem que eu faço obra. Eu não conseguia nunca ter todas essas informações na minha cabeça. Eu queria saber, assim, quais são as maiores problemáticas que você já pegou, assim, pela falta desse conhecimento de ou investidores ou pessoas físicas, jurídicas. Cases. Vou falar alguns cases. Tem um case de um cliente meu que eu levo para minha vida, que foi além do desconhecimento dele, foi também desconhecimento meu. O povo gosta de se vangloriar. Eu gosto de falar alguns erros que eu cometi na minha carreira para que outras pessoas não cometam mais esse erro. Era um caso de que ele comprou e não passou a propriedade. Comprou um imóvel de uma construtora e ele não passou a propriedade. O que é isso? Não foi num cartório e disse, esse imóvel é meu, pagou a escritura e tudo mais. Ele deixou para lá porque ele disse, eu comprei no preço bom, daqui a pouco eu vendo no preço melhor e o cara eu não vou precisar pagar esse tributo. Entendi, já vou transferir para o outro. Exatamente, direto. Aí já poupa um dinheirinho, né? Pelo menos uns 4 mil, 5 mil. Só que durante essa transação foi passando um ano, a empresa quebrou e aí que veio várias penhoras. Aí quando eu peguei a matrícula, lembra que eu digo aí, traga a matrícula, que é o RG dela. Aí eu disse, eita gota, 3 páginas aqui só de penhora. Eu fiz da gota, porque ficou batendo a penhora na empresa, a empresa... Só quando foi para leilão, ele avisou para o meu cliente, o imóvel que eu te vendi vai para leilão. Aí ele me ligou. Para ele fazer a transferência. Ele disse, para fazer a transferência. Antes me ajude, que vai para leilão meu imóvel. Aí tem que fazer a transferência logo no imóvel.
E aí eu disse, rapaz, não tem como fazer a transferência aqui não, tem um monte de penhora, fui no cartório, não, aqui eu não vou fazer nada, o juiz já mandou penhorar tudo. Isso aí no meu início de carreira do imobiliário, né? Como direito imobiliário. Aí eu disse, agora? Aí eu disse, eu vou conseguir aí resolver o seu problema. Porque no caso ele não tinha... Você sabe quando vai comprar um imóvel, você tem que primeiro fazer uma escritura, né, de compra e venda, sim. e depois pega essa escritura e leva para o registro de imóveis, que é outro cartório. Sim. Então, ele não tinha essa escritura, tá? Porque tinha uma... Aí é já outro caso jurídico também, porque lá tinha um financiamento que essa empresa não pagou ao banco, tá? Para construir o imóvel. E aí existe uma súmula do STJ que diz que quando há um financiamento, né, ele não se transmuta ou vai ter efeitos jurídicos para esse adquirente, pessoa física. E aí pronto, eu usei essa súmula e o juiz disse, não, ótimo, pega essa sentença e é como se fosse a escritura pública. Tá bom, aí eu peguei essa escritura pública, cobrei por esse processo, né? Aí cobrei um preço light, porque era um processo só. Aí levei lá, já tô com a escritura, toma aqui. Aí o cartório de registro de imóveis disse-me o seguinte, beleza, você só tem uma escritura, agora cadê essas penhoras todas aqui? Aí eu disse, não, meu amigo, o juiz mandou transferir aqui. Aí não, o juiz mandou transferir, mas não falou nada dessas escrituras. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu disse, eita, agora eu vou ter que fazer mais 8 processos. Aí fiz mais 8 processos, ou seja, fiz 9 processos e cobrei por um. Então, porque eu não tive a visão ampla, que eu teria que saber de todo o passo a passo da situação. O que eu previa que ia ser em 1 ano, acabou sendo em quase 2 anos e meio. O que previ que seria um processo, foram 9 processos. Aumentou o meu custo do escritório muito maior, porque eu passei um orçamento errado. Outros casos que a pessoa também já... Que aí dor de cabeça para o cliente, né? O tempo todo dor de cabeça achando que vai para leilão. Sim. Tem outros casos que a pessoa esquece de tirar uma certidão que chama a certidão de ações reais e persecutórias. Você está lá, Marcel está lá, comprou um imóvel há 20 anos, deixou lá, aí veio visitar ele há 5 anos atrás, aí descobriu que eu quero comprar ele, você nem veio aqui. Aí, beleza. Você nem veio aqui, e eu comprei, seu. Aí daqui a pouco chega lá, o que acontece? Comprei, quando chego lá tem um cara lá morando numa casinha. Isso aí acontece direto, né? Oxe, eu vou tirar esse cara agora, na tora. Aí você entra com a ação para tirar ele, né? Uma ação de reintegração de posse. Eu comprei esse imóvel há 20 anos, é do cara, eu comprei ele agora. Aí o cara, quando vai se defender, entra com o quê? Com uso capião. Aí disse, meu amigo, não, há 5 anos eu já moro aqui minhas contas, aqui tudo. Aí tem que ter um advogado bom para proteger sua posse e dizer que aquela compra foi boa. Então, são casos reiterados. Tem casos já que o cara permutou... Esse uso capião é muito recorrente. É recorrente demais, porque o cara não fez a diligência antes. Se você, Marcelo, ou eu, tivesse ido lá e visto que tinha uma outra pessoa, pronto, você já não comprava mais. Você, meu amigo, que é essa pessoa aí? É um caseiro ou quem? Não, eu não tenho caseiro não. Então, meu amigo, resolva aí seu pepino. Tem casos, por exemplo, tem um caso aqui que um cliente pediu para eu analisar um imóvel que ele ia comprar para fazer um empreendimento. E aí? Tá tudo regular? Tudo regular. Aí eu vou ver já para poupar um esforço, eu digo, traga a certidão tal. Que aí já poupa de eu pegar essas certidões. Me traga a certidão está, eu já me trouxe. Aí me trouxe. Aí tem um aqui que não está saindo não. Aí qual? A certidão da Receita Federal. Essa é uma das certidões, além dessa de ações reais e persecutórias, essa certidão aqui diz que se tem uso capião, se não tem uso capião em andamento. Porque essa ação de certidão de ações reais, ele vai dizer, não, tem uma ação em andamento desse terreno, dessa pessoa. Tá? Aí tem essa outra certidão também que é muito importante, que é a certidão da Receita Federal. Porque a certidão da Receita Federal,
quando você vende um terreno, né, e você está em dívida ativa, essa presunção de venda de terreno já é fraudulenta, já é fraude, tá? Mas o que acontece? Só é considerado fraude se essa pessoa não estiver em estado de insolvência, se aquela venda não for para estado de insolvência ou de falência, se for pessoa jurídica. Então, Marcel só tem a casa onde mora. Sim. E um terreno. Está devendo 500 mil aí para a Receita Federal. Aí a Receita Federal vem e inscreve você na dívida ativa. Começa a executar você. Aí você, vou vender esse terreno logo, senão vou me lascar. O cara vai pegar esse meu terreno. Aí outra pessoa, não, quanto é que você vende, Marcelo? 300 mil. Agora, paga agora. Tá descontado demais. O cara que é empreendedor vai dizer, eita porra, vou fazer o empreendimento da peste. Aí compra, na TED, vamos lá, pronto, comprei um imóvel. A Receita Federal já faz o quê? Opa, eu já vi aqui que... Porque agora quando você compra, você paga o ITBI e o cartório. Atenção, amigos, o cartório está notificando a Receita para informar que você comprou. É obrigação do cartório de registro de imóveis informar a Receita que houve a compra do terreno. Então ele informa. Quando ele informa, ele já também informa também esse corpo jurídico lá. Opa, Marcelo acabou de vender um terreno. Então aí ele vai e pede ao juiz a nulidade dessa venda. Ou seja, se pediu essa nulidade dessa venda, você perdeu o seu dinheiro. Porque esse Marcelo também não vai dar esse dinheiro mais nunca pro cara. Que já está devendo a Receita. Aí o cara vai ter que entrar com processo contra Marcelo para restituir. Ou defender que foi feito tudo regularzinho. Se tivesse essa certidão, era só mostrar para o juiz. Eu teria a certidão, meu amigo. Aqui a certidão, nessa data, no dia que eu comprei, não tinha nenhum problema. Então, são vários procedimentos que devem ser adotados para que você tenha uma compra tranquila. Uma assessoria jurídica é excelente. Nem todos conseguem ter. Sim. Nem todos conseguem ter. Mas, pontualmente, para algumas coisas, deve ser feita isso. O contrato de aquisição de terreno deve ser feito. O compromisso de compra e venda. Porque quando é o contrato de compra e venda acima de 30, um imóvel acima de 30 salários, então acima de 30 mil, mais ou menos, você já é obrigatório por escritura de compra e venda. Mas compromisso de compra e venda, você pode ser feito através de instrumento particular. E pode ser, inclusive, registrado em cartório. Então, você comprou ali, já foi... de forma particular, já pode colocar lá. E outra, não paga tributo. O STF já disse que não paga ITBI para você escrever, para você registrar esse compromisso de compra e venda no registro de imóveis. Ou seja, Marcelo, você está devendo, mas já tá com essas certidões todas. Daqui a 2 anos você diz, rapaz, Marcelo vai pipinar. Aí o Marcelo já sabe que vai pipinar. Aí você, rapaz, vamos fazer um compromisso de compra e venda aqui logo. Então, já faz o compromisso de compra e venda, já registra no cartório de registro de imóveis, acabou. Você está com sua aquisição tranquila. É muita coisa. É muita coisa. Assim, o que a gente propôs trazer aqui com essa entrevista foi justamente isso. Principalmente para mim, hoje, eu estava confuso. Agora eu tenho certeza que preciso de alguém para dar esse suporte caso eu queira entrar em determinados tipos de negociações. Então, a intenção do Papo de Canteiro com essa entrevista, e que trouxe uma visão muito importante desse aspecto, foi trazer a importância dessa assessoria jurídica que Anderson tanto falou aqui, principalmente se você quer se tornar um empresário ativo na parte imobiliária. Eu acho que isso é um dos primeiros passos. Tem muita gente que diz, eu não tenho verba para isso, e acaba gastando muito mais com tributos, com problemas judiciais. E, na verdade, toda essa economia que teria se tivesse contratado já pagaria essa assessoria jurídica. Isso acontece muito, a pessoa não contrata e aí depois existe a problemática e vai atrás para tentar resolver. Exato, existe muito, né? Eu, quando me formei, eu costumava dizer, advogado bom é advogado que resolve problema. Hoje eu enxergo a advocacia de outra forma. Eu enxergo que advogado bom é o advogado que evita problema para o seu cliente. Então, se eu evito o problema para você, eu fico muito mais feliz. Agora, às vezes, vocês mesmos não querem
que eu evite, vocês querem que eu resolva. E óbvio que fica muito mais caro para resolver o problema. Quando o problema está feito, fica muito mais caro. Quando você vem com assessoria, você consegue ir já mapeando o risco. Olha, a gente consegue fazer isso, mas você tem ciência que isso tem um risco elevado. Ah, tá, tranquilo, eu vou correr esse risco. Porque esse risco você consegue diluir em dinheiro, gente. Sim, então, sim. tipo, o risco jurídico, comecei a me dar quantos por cento aí de probabilidade? Ah, do 30% que vai dar BO. Gente, vamos transformar esses 30%, se eu diminuir 40% do imóvel, já está valendo a pena, talvez, aqui. Então, assim, vai da percepção do gestor também. Vai da percepção do gestor. Tem casos muito... Aí eu já vamos falar um pouquinho do loteamento. Tem casos de loteamentos aqui que não sai. Não sai, porque precisa da aprovação da prefeitura. Então, o cara quer comprar, comprou um lote gigantesco, vários lotes gigantescos, bem longe. Não vai sair. Por quê? Porque vai precisar da aprovação da prefeitura. Beleza, a prefeitura aprovou, tá tudo tranquilo lá dentro. Lá vai passar. Mas aí vem pedidos como o que está acontecendo. Instalação de energia elétrica, postes, gasoduto, começa a pedir água, instalação de água. Mas pediu uma infraestrutura que Exatamente. não tem, Aí, então se pronto. torna muito caro. Acabou. Acabou a viabilidade. Aí você vai fazer o quê? Não. Aí você dorme e chora esperando esperando a prefeitura abrir rua, começar a fazer as coisas para lá. Porque não dá, entendeu? Você tem que ter uma visão negocial da coisa. Vocês têm a questão já de... Mas vocês têm que entender que tem a questão negocial, mas vocês têm que interligar isso com o jurídico também. Sim, sim. Porque se você não vê na parte jurídica, trava seu negócio. Aí se não trava por causa de prefeitura, trava por causa de tributo. Se não trava por causa de tributo, trava por causa de penhoras que estão acontecendo. Muitas vezes não sabem nem os tributos que vão aplicar naquela negociação. E acaba já pagando um custo a mais só nisso aí. É complicado, porque a pessoa, para ser um bom empreendedor, um bom engenheiro, um bom incorporador, um bom loteador, ele tem que ter essa visão de negócio, né? Ele tem que ter essa visão gerencial da coisa. Tem que visão ampla, né? Tem que ser um... Então, assim, são poucas pessoas que já pensam assim, eu comecei... Porque normalmente eu conheço muitos amigos meus que começam assim, comecei a montar uma casinha. Fazer uma casinha. Deu certo. Aí pegou... Vamos fazer uma germinada agora. Aí faz 3 casinhas, né? 3 casinhas germinadas. Aí, beleza. Tá dando certo. Aí bora fazer 6 casinhas. Aí começa a aumentar. E graças a Deus tem muita gente que vem dando certo. Chega uma hora, né? Hoje eu tenho um cliente no Rio, tenho um cliente em Santa Catarina, tenho um cliente no Rio Grande do Sul. Porque eles sabem, porque começar organizado é uma coisa. Porque o cara começar, já aconteceu aqui de eu pegar um caso de um empreendedor, um loteador, disse, rapaz, a gente tá com loteamento aqui, mas não tem infraestrutura nenhuma. Eu disse, como é, rapaz? E como é que passou esse loteamento? Porque loteamento precisa de infraestrutura. Mas não tem água, não chega energia. Aí eu disse, como é que aconteceu isso? Não, eu comprei assim mesmo. Comprou. A empresa era dona do loteamento todinho. E o loteamento já tinha começado a vender os lotes, né? E aí os adquirentes estavam reclamando porque não tinha água. Então imagina a bucha que acontecer. Nossa. Aí começa a processar, aí começa a pedir o distrato, a restituição, dano moral, e aí começa perde muito dinheiro. Assim. Aí o Ministério Público entra com ação contra o loteador, porque questões urbanísticas envolvem direito de cidade, quando envolve água, energia, dignidade da pessoa humana. Então imagine ter esses problemas todos. Aí quando a gente tem danos morais é pesado. Hoje eu digo para você, com sem sombra de dúvida, o problema não é o dano moral, cara. O problema é você atrasar a obra. Se você atrasar a obra e assim pega um advogado competente, que vai ter advogado de todo nível, assim como existe engenheiro de todo nível, você toma uma cacetada e a cacetada vem grande. Vem grande, a marreta vem grande, porque, vamos lá, você atrasa uma obra aí,
pouca coisa. 180 dias é o prazo que você, de incorporação, que você pode atrasar. Sim. Passou desses 180 dias, aí começa a ser atraso efetivo de obra. Aí você demorou mais 7 meses aí. Além das multas contratuais que você paga lá do contrato, você pode pagar, inclusive, ainda o aluguel dessa pessoa que está morando em outro lugar. E pode ser de R$200, a R$7.000, R$10.000 o aluguel. Então imagine isso com juros, correção, fora as multas contratuais. Existe a multa de atraso de obra também, que já está regida na lei ou até mesmo no contrato. Então tem isso tudo. Se o cara não mora de aluguel, boa, o cara não mora de aluguel, eu vou atrasar. A lei já reza aqui. Tem uma taxa de 0,5% do valor do contrato. Entendeu? Que vai ser pago para o adquirente. Nossa Senhora. É muita coisa. Assim, por isso que eu digo que o dano moral é de menos. Entendi. Sim, todo respeito ao judiciário, obviamente. Mas hoje o dano moral a galera está segurando. Nem por quê? Aí que eu digo. Hoje, nosso escritório não trabalha com demandas de massa para a parte imobiliária. A gente já trabalha com demandas de massa. A gente é forte porque a gente já tem mais de 30 anos no mercado. A gente já pegou muitas ações de massa, a gente tem ações de massa, mas imobiliário, desde quando a gente começou a tocar, a gente não tem demanda de massa na parte imobiliária. Hoje, trabalhar com demanda de massa imobiliária, para mim, é um advogado irresponsável. Por quê? O que é que está acontecendo? Existe Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarela. Estava se fazendo muitas casas que estavam com aspectos duvidosos, Sim. com vícios construtivos. Aí vocês que vão saber o porquê, mais as razões. Existiram alguns advogados que, aproveitando dessa matéria, começaram a ingressar com ações na justiça, debatendo sobre isso. Aí o primeiro ganhou justamente, às vezes, para corrigir a casa e um dano moral. Aí foi 10 mil, 15 mil. Ou acabar com o contrato e ganhar só o dano moral. Quando alguns advogados especializados em demandas de massa decidiram que o valor do dano moral estava bom, 10, 15 mil, mais os honorários, aí o que é que eles fizeram? Começaram a... se ele fez em Casa Verde e Amarela uma casa com a mesma argamassa, com o mesmo tijolo, o tijolo tá ruim, tá dando rachadura, essas casas todinhas aqui tá do mesmo jeito, vamos entrar com 300 ações contra a construtora. Aí entraram. Aí houve, obviamente, o juiz, que é isso? O que é que tá acontecendo? Tá todo mundo, então assim, 300 vezes 15 mil é uma porrada. Sim. Então assim, aqui na cabeça 300, 3 vezes 15, você quer engenheiro é melhor do que eu. Não, aí não é comigo não, põe o calculador e vamos fazer aqui. Vamos lá. Pronto, 300 vezes 15 mil é uma porrada, mais honorário da advocatícia dá mais porrada ainda. Então assim, e aí o juiz mandava pagar, não queria saber não. Pronto, pagou. Aí o que acontece? Os caras começaram a entrar com ação, e massificou a coisa. Aí alguns juízes já, isso aí não está acontecendo. Mais. Então, de 5 mil, não. Vamos dar R$1.000. Dá 1.500. Aí pronto, segura aí. E é por isso que eu digo que massificar é um cara irresponsável hoje na demanda imobiliária. Porque o que está acontecendo com o dano moral está dizendo que o seu sofrimento, quando massifica o dano moral, que o seu sofrimento é igual ao sofrimento de A, de B e de C. Quando você tem só sua casa, quando o seu vizinho pode ter a casa que ele comprou e tem mais 3 filhos pequenos e que tinha juntado dinheiro, ou que alguém sobrevive daquele quarto que está caindo dos pedaços, que tinha um home care naquele quarto. Então, assim, está dizendo que o seu caso é o mesmo dele. E aí ele nivela a coisa por baixo, em vez de nivelar a coisa como fato real. Velho, porque quando eu massifico, o seu caso é igual ao outro, seu caso é igual ao outro e acabou. Isso é muito ruim, isso é uma advocacia, no meu ponto de vista, é uma advocacia burra. Entendi. Né? Então a gente prefere fazer isso, a gente não trata nenhum caso como igual. Fica um pouco mais... Cada caso é um caso. Fica
Fica um pouco mais custoso para a operação, mas a gente trata o cliente com o devido respeito que a gente entende ser necessário. Entendi. Andres, queria agradecer aqui a sua presença. Vamos encerrar aqui para deixar aquele gosto de quero mais, certo? Tem papo aqui para mais de metro, como diz o povo. E eu acho que a gente trouxe um assunto aqui que foi bastante interessante e para quem nos assiste vai começar a procurar mais sobre esse aspecto. Inclusive eu. Vou começar a procurar mais sobre esse aspecto e adquirir mais conhecimento. Existe alguma dica que você quer dar para quem está nos assistindo com relação a mais dicas que você já deu aqui, em relação a abrir o olho para principalmente essa parte jurídica aí? Você quer passar alguma mensagem? Quiser deixar a sua rede social, a rede social do seu escritório, sinta-se à vontade aí. A câmera é toda sua. Valeu, primeiramente queria agradecer, Marcel, o convite. Eu gosto, eu posso papear aqui, rapaz, tempão, depois eu quero papear, mas eu gosto, é uma área que caiu para mim, mas que eu me identifiquei de um jeito que nem eu sabia que eu ia gostar tanto. Então, assim, do direito imobiliário em si. A dica que eu vou dar aí para vocês é o seguinte: assim como a oportunidade vem, a gente tem que ter uma visão mais ampla da coisa. Normalmente, quanto maior a oportunidade, maior o risco. Tá? Então, não se deixe ludibriar pela oportunidade sem analisar efetivamente todos os riscos que pode se ocorrer com a aquisição do terreno ou da propriedade. Né? Procure sempre alguém especialista, efetivo no mercado, um advogado especialista imobiliário, porque faz muita diferença contratar um advogado normal e contratar um advogado especialista imobiliário, porque faz muita diferença. E o que eu digo para as demais pessoas é que tente ter essa conversa, tente analisar, tente puxar. Quem não tem condições de pagar um advogado especialista mesmo, procure pelo menos se inteirar um pouco mais. Tem muita informação na internet, aqui no podcast de vocês. Tem informações boas, relevantes, que vocês podem ver. Lá no meu Instagram tem toda terça eu abro caixinha de pergunta para alguém quiser perguntar, né? Meu Instagram é @andres_amadeus, tá? Tem o Instagram do meu escritório, que é o @amadeusesantos. Tem o LinkedIn lá também, Amadeus e Santos. Tem muita dica boa. Se quiser tirar dúvida lá comigo, tira, aproveita, né? Tem os 15 segundos para você tirar dúvida. Então, tem muita coisa. Direito imobiliário é muito grande. É muito grande. Você tem que focar. Como assim existe o engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, isso tudo. Existem vários tipos de advogados. Dentro da advocacia imobiliária existem ainda mais subespecializações. A gente só falou hoje de aquisição, mas imagina a gente falar aqui de condomínio, contrato de locação, isso e aquilo. É muita logística, infraestrutura. Aí a gente começa a falar de N coisas. Então, assim, você tem que parar. Quando você quer ser um empreendedor sério mesmo, você tem que parar, olhar e conversar com o seu jurídico. Porque ele ali vai ser o seu melhor amigo. Porque ele vai dizer, não faça isso. A gente costuma dizer que o jurídico é o controle do empreendedor. Porque o cara, bora, tá porra, não dá. Não, meu amigo, tenha calma que você vai perder o seu negócio. Não, bora que o cara é meu amigo, que vai dar certo, isso. Não, mas não é assim não. Vamos fazer aqui um contrato social aqui, dar uma sociedade de vocês dois, que tu vai regular aqui quando é que a sociedade vai se romper, quando vai acontecer, como é que vai ser tratado, vai ter essas tratativas. Então, é importante que você tenha, quando você já tiver um certo giro, um certo capital, que você tenha essa assessoria, porque ela vai ser muito bem-vinda para evitar aqueles seus problemas que podem acontecer no futuro. Obrigado, Marcel. Obrigado, Papo do Conteiro. Espero ter ajudado bastante vocês. Com certeza. Eu descobri muita informação que eu não sabia e vou começar a pesquisar mais. Pessoal, eu queria agradecer por terem chegado até aqui, assistido até aqui, a presença de todos vocês, certo? E para não deixar de falar, os nossos patrocinadores que estão aqui nos nossos quadros. E se você quiser participar aqui do nosso Papo de Canteiro,
quiser se tornar parceiro, só entrar em contato com uma das nossas redes sociais e aí a nossa equipe vai conversar com você e dar todas as diretrizes necessárias, tá? Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Valeu, Andres. Valeu, Marcelo.